Bom dia, galera Smart, bom dia, Smartanos. Já tô vendo aí vários Smartanos na área. Pessoal, nós vamos receber como convidada hoje a Smartana Maria Bibiana. Galera, ela já intermediou mais de 500 arrematações. Vejam, imagina o que é 500 arrematações. Que bate-papo legal que nós vamos ter com ela aqui. A gente sempre se propõe aqui na Smart a trazer para vocês relatos, experiências de colegas que já estão dentro da comunidade Smart, já estão fazendo acontecer. E dentro da comunidade Smart, galera, nós temos desde o arrematante iniciante, né, que está ali galgando ainda conhecimento para chegar à sua primeira arrematação. Nós já temos arrematantes ali com 1, 2, 3 arrematações. Nós temos arrematantes aí, com dezenas de arrematações, 20 arrematações por ano, 30, 40 arrematações por ano, igual o Wellington Fernando. Nós temos uma comunidade ali heterogênea, tá? Você tem ali vários espelhos, né? Várias pessoas para você se espelhar. E é isso que a gente faz aqui nessas lives. A gente traz para vocês histórias inspiradoras, né? Colegas que estão fazendo acontecer no mundo dos leilões, seja investindo, seja assessorando, que é o caso da Bibiana, do Saldanha, do Marconi, do Douglas, do Ricardo Mazieiro e de vários outros que temos ali dentro, tá? Não consigo citar todos, que estão fazendo dos leilões de imóvel, tá, sua principal fonte de renda, tá? O leilão de imóvel é um excelente investimento para você complementar a sua renda, para você investir seu patrimônio. Você que é médico, você que é dentista, arquiteto, engenheiro, aposentado, você vai, de diversas outras profissões, você pode pegar, né, o seu dinheiro, a sua poupança e investir para ter um acréscimo, um incremento de renda. Agora, é tão bom esse incremento de renda que muitos passam a se dedicar integralmente aos leilões de imóveis, seja como investidor profissional em tempo integral, seja como um assessor, tá bom? Então nós vamos trazer a Maria Bibiana para ela contar para a gente aqui um pouco da história dela. Bibiana, prazer você se disponibilizar a fazer essa live com a gente. Eu tenho certeza que as suas histórias devem ser infinitas aí, né? Deve dar para contar um livro dentro desses 500 arrematações. É sempre muito importante a gente trazer, né, para quem está de fora do mundo dos leilões, essas histórias de quem vivencia de fato o mundo dos leilões. É importante, inclusive, trazer essas histórias para quem já é smartano e às vezes ainda não deu um passo adiante. Tem muitos colegas que às vezes, às vezes não se dedicam ou pegam alguma coisa que não destravam as arrematações de cara. E eles retornam e eles começam a arrematar e eles se inspiram com lives como essa, de colegas que estão fazendo acontecer no mundo dos leilões. Então, eu tenho certeza que uma live dessa pode ser muito inspiradora para vários desses aqui, 110 seguidores que estão nos vendo agora ao vivo, fora todo mundo que acaba assistindo aí ao longo da live. Gente, eu queria que você se apresentasse, Bibiana. Fala para o pessoal quem é Maria Bibiana. Quando que você entrou nesse mundo dos leilões? Você me falou, ontem a gente bateu um papo no WhatsApp, você me falou um pouquinho, mas fala para quem está nos assistindo hoje, quem não conhece a Bibiana, quem é você, como que surgiu o mundo dos leilões na sua vida, se você já trabalhava com imóveis antes, se não, conta um pouquinho dessa sua trajetória no mundo dos leilões e aí depois a gente passa para os casos, que eu acho que a gente vai ter vários causos aqui para contar dentro da live. No mundo corporativo, eu era gerente de suprimentos, eu falava que eu ficava do outro lado da cadeira, né, espremendo fornecedor, e aí eu fui desligada da empresa e fiquei um tempo tentando ver o que eu ia fazer, né, e eu falei, gente, eu me mato de trabalhar para os outros, deixa eu tentar ver alguma coisa para mim. E aí, através de um leiloeiro amigo, ele chegou e falou, você já conhece os leilões? Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar em leilão. Na verdade, eu até fazia leilão reverso, mas era uma outra história, né, para a gente poder fazer questão de aquisição. E aí ele me apresentou esse mundo,
de leilões, isso há 7, quase 8 anos atrás. E aí eu entrei numa empresa na parte comercial, fiquei 4 meses, depois eu abri uma sociedade com uma outra pessoa e aí a gente começou realmente de fato. E assim, no primeiro mês, a gente já fez uma coisa assim, eu vendi, o meu primeiro imóvel que eu assessorei foi em São Paulo, eu estando no Rio. E aí a empresa começou, e aí a gente foi, e assim, eu já falei que nesse período, tanta coisa já mudou no mundo dos leilões, que é impressionante. A velocidade com que as coisas acontecem, né? Eu já peguei leilão por envelope fechado na caixa, leilão presencial, que a gente hoje já quase não tem mais, buscar imóveis através de edital dentro de fórum. Então, tanta coisa que parece assim, que foi há séculos atrás, sabe? E hoje, assim, eu sou apaixonada por isso. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu já mudei a vida de muita gente. Isso. Impressionante. A gente vai pegando as historinhas lá e, assim, quando a gente começou, né, eu tinha uma questão muito de investidor. Era um perfil muito investidor. E hoje eu vejo a pessoa lá que está comprando um imóvel para morar, que nunca pensou em ter um imóvel. Eu tenho uma história que eu falo que é meu pro bono, né? Posso introduzir já, Bruno? Pedro? Tem uma menina chamada Vitória, que ela tinha 18 anos, órfã de pai e mãe. Ela recebia uma renda, uma pensão do pai de R$ 2.500, isso há 2 anos atrás. E ela comprou um imóvel de 60 mil na Caixa, ela deu 3 mil de entrada, e as parcelas dela eram de R$ 600, acho que não chegava a R$ 600. Ela não tinha dinheiro para fazer o registro. Eu ajudei, eu pagava o registro, passava no cartão de crédito e depois ela ia me ajudando. Onde que essa menina, com 18 anos, sem pai, sem mãe, ia conseguir realizar isso com 18 anos? Nem meu filho, que, sabe, a gente fala assim, caramba, olha só. E aí, isso foi muito desmistificando a ideia de que leilão era para investidor. Porque antes a gente tinha muito essa história, não, leilão é para gente que tem dinheiro, leilão é para rico. Leilão tem sim, tem a parcela do médio do alto padrão que vive disso também. Mas a gente hoje realiza muito o sonho da casa própria para quem não imagina. Semana passada, semana retrasada, eu não sei, uma cliente, a gente arrematou, ela chorava no telefone. Ela falava assim, vocês realizaram os meus sonhos, eu nunca teria condições de comprar essa casa. Assim, subsídio que a Caixa está dando agora no Minha Casa Minha Vida, com essa questão de ter ampliado, 24 mil que o cliente recebeu de subsídio agora. No imóvel de 80 mil, 24 mil foi de subsídio. Olha só, você ainda compra muito abaixo do preço de mercado, o governo ainda te ajuda te dando subsídio. Então, assim, é um mundo que, sabe, sem falar no médio e no alto, que aí a gente vai falar em outros patamares de dinheiro, de rentabilidade. Importantíssimo, Viviana, esse ponto que você tocou, que é o papel social, inclusive, do arrematante, seja ele do assessor que intermedia os leilões, que intermedia as arrematações, do investidor, que ele também tem um papel social, do comprador para venda direta, que consegue, né, adquirir imóveis que eles não conseguiriam no mercado tradicional. Os leilões de imóveis têm sim esse papel social, gente. Tá? Até mesmo o investidor, porque o investidor ele dá liquidez para o sistema financeiro habitacional para que a pessoa lá mais simples, que vai passar 30 anos pagando a casa, tem um juro subsidiado de 7%, porque se não, a roda não gerasse, o juro ia ser 14%, 15%, 20%, 30%, porque o banco não ia ter a garantia dela. Tá? O investidor ele consegue revender o imóvel mais barato no mercado, porque ele já comprou tão barato que ele consegue revender. Então a gente vê histórias dentro da comunidade de várias pessoas revendendo o imóvel em excelentes condições para uma pessoa, que é muito importante esse lado. O assessor de imóvel de leilão, então, ele dá a condição da pessoa, mesmo sem um conhecimento do leilão, mesmo sem a pessoa ser uma smartana, o assessor smartano, uma Bibiana, outros assessores, têm condição de prestar um bom serviço também para o adquirente direto, né, da moradia, para
conseguir também comprar em melhores condições ainda. Então, esse papel social dos leilões é muito importante, muito legal de você tocar. Mas então, você contou para a gente, Viana, que você é do Rio, né? Rio de Janeiro, capital? Carioca, então, há alguns anos entrou no mundo dos leilões, né? Um amigo e um colega falando sobre os leilões, e aí resolveram adentrar e atuar nessa área, prestar serviço nessa área. Vamos falar um pouco de alguns casos emblemáticos, de algumas assessorias, tanto de casos assim simples, igual você falou, de imóveis de mais baixo valor. Podemos falar de algum imóvel de alto valor também, que a gente sabe que sempre salta aos olhos de alguns colegas. Depois a gente fala também, talvez, de algumas arrematações próprias suas também, tipo, mostrando, gente, a gente que vive leilão de imóvel, a gente tanto assessora quanto a gente às vezes reinveste no mundo dos leilões, porque, poxa, se é tão lucrativo, se é tão bom, por que não reinvestir no próprio mercado? Mas conta aí alguns casos, que casos que você selecionou para contar para a gente hoje. Assim, eu vou pegando os que estão mais fresquinhos na minha cabeça, né? Teve um agora, eu acho que foi em julho, a gente arrematou uma cobertura aqui no Recreio dos Bandeirantes por 630 mil, dando 5% de entrada. A gente assinou na sexta. No sábado eu coloquei o cliente dentro da cobertura. Ela estava vazia, né? Mas a gente conseguiu convencer o condomínio com um contrato simplesmente de financiamento para colocar dentro. E ele, na quarta-feira, ele recebeu uma proposta de 1.200.000 na cobertura e não aceitou. Ou seja, o lucro poderia ter vindo quando ele entrou, quando ele comprou, não, vou vender. E engraçado, né? Essa era uma cobertura que eu tinha visto, eu falei, essa eu quero para mim. E isso acontece em N casos. Não, essa eu quero para mim. Aí chega um cliente, vai e fala assim, não, poxa, mas eu gostei dessa. Eu falei, tá bom, vai lá. Aí quando eu entrei, eu falei, caramba, por que eu não peguei essa para mim? Piscina, churrasqueira, 200 metros quadrados, com mais a laje de mais de 200 metros quadrados para se construir. E aí, quando ele entrou, ele se encantou pelo imóvel, ele começou uma obra, e aí na segunda ou na terça, ele me manda um vídeo dele fazendo já obra. Eu falei assim, peraí, não tem registro, não faz obra. Calma aí, espera um pouquinho. Não, aqui é assim. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo é muito acelerado. Então, isso foi agora, em julho, né? Eu arrematei também um apartamento no Flamengo, na Rui Barbosa, que foi da massa falida da Arique da Veiga. Aí um apartamento de alto padrão, avaliado em 5.600.000, foi arrematado por 2 e alguma coisa, parcelado, sozinho, leiloeiro de São Paulo. É isso, gente, fica muito essa dica, né? A gente reclama muito das concorrências, existe sim a concorrência, até porque as pessoas cada vez mais estão descobrindo o mundo dos leilões, mas a garimpagem ela é muito importante. Então, quando eu vou lá e descubro um processo de São Paulo, um leiloeiro que não é tão conhecido, eu consigo fazer essas arrematações de forma parcelada, sem disputa. Sim, aquela galinha morta que todo mundo quer. A galinha morta, ela existe, basta a gente procurar. Basta a gente se dedicar lá e ficar as horinhas, né? Dedicar as horas do dia para poder estar buscando. Ou quando a gente não tem esse tempo, e aí entra o serviço como o meu, do Saldanha, do Marcones, que a gente faz isso para vocês, né? Nem todo mundo tem o tempo de chegar e ficar 2, 3, 4 horas por dia buscando o imóvel. Eu tenho uma equipe que faz isso para mim, até porque a gente vai buscar no Brasil inteiro. A minha empresa, a gente arremata no Brasil inteiro. Existem lugares que eu nunca pus os pés. Eu sei que o setor Bueno, em Goiânia, assim, o pessoal aqui ama isso. Não faço ideia de onde seja, mas, né? Então, a gente vai descobrindo isso Brasil afora. Então, assim, aproveitem, porque é impressionante as histórias. Assim, não é uma, duas, eu tenho uma dúzia aqui para contar. Bacana. Bibiana, mas aí, esse caso, então, que você falou, que foi lance único e parcelado. Isso foi em leilão judicial? Tá. Conta pra gente um pouquinho, organiza para os seguidores essa atuação dentro tanto de leilões judiciais quanto de leilões extrajudiciais.
Conta alguns casos de um, de outro, Então, qual que você mais Pedro, atua? eu atuo nas duas pontas, né? E as pessoas sempre me perguntam assim, o que é melhor? Eu sempre respondo que não existe o melhor, existe aquilo que se encaixa mais dentro do seu perfil. Antigamente, a gente falava assim, o judicial dava uma margem de lucro maior, mas é à vista. O extra é financiado, mas hoje isso não é mais regra. A gente vê dentro da própria Caixa 90% de desconto e financiado. Então, isso vai para dentro do que você está procurando, dentro do perfil que você tem. Não existe melhor ou pior, existe o que você encaixa. Eu encaixo melhor nesse aqui. Não, eu encaixo melhor nesse aqui. Então, não tem muito uma regra. Eu sempre falo com meus clientes, eu preciso conversar com você para entender o seu perfil. E dentro do seu perfil, eu vou te encaixar. E assim, o imóvel não é você que busca o imóvel, o imóvel que busca você. Está lá a prateleira de imóveis. Eu tenho que achar alguém que se encaixe naquele imóvel, não o contrário, né? Não é você que se adequa, não é o imóvel que se adequa, não é você que se adequa ao imóvel, é o imóvel que se adequa a você. Excelente visão. É o que a gente sempre fala, né, na Smart, que a gente divulga, que a gente tem o papel de ser difusor do conhecimento e dos investimentos em leilões de imóvel, que a gente sempre vira e fala para o pessoal fala assim, mas me fala qual site de leilão é melhor, me fala que tipo de leilão é melhor, se é extrajudicial, se é judicial, se é caixa ou se não é caixa. A gente sempre fala, gente, leilão é igual andar de bicicleta. Você tem ali que aprender a andar, óbvio, né? Você não vai andar, chegar, montar e andar no primeiro passo. Mas também não é uma curva de aprendizado gigantesca, você tem que se esforçar, tem que se dedicar bastante. Aprendeu, você anda em qualquer bicicleta, sabe? Então, assim, você não tem porquê, eu vou focar só em judicial, eu vou focar só em extrajudicial. Muitos, por exemplo, focam só em, a gente sabe disso, né, que é a porta de entrada, e até recomendo que seja a porta de entrada, tá? Tem aqui 170 seguidores, tá? Se você ainda não é smartano, se você ainda está, né, entrando nesse mundo dos leilões, começando a seguir a Smart, seguir a Bibiana, começando a aprender sobre leilões, uma excelente porta de entrada é a Caixa Econômica Federal, gente, tá? É o maior agente financeiro do país, que mais retoma imóveis do país, consequentemente, que mais revende imóvel do país. Então lá tem um grande estoque de imóvel, lá eles oferecem na venda direta condições excelentes, eles garantem para você garantia de evicção, né? Se der qualquer problema, qualquer zebra, eles devolvem dinheiro corrigido, eles pagam IPTU, pagam condomínio, então que é uma excelente porta de entrada, mas precisa ficar restrito só a eles? Não, se você tem um conhecimento, você pode partir para todos esses imóveis e cada tipo de imóvel vai te trazer uma particularidade, uma lucratividade. Você pode encontrar lucratividades altas, tanto em extrajudicial quanto em judicial. Não existe mais a regra. A gente acha no próprio judicial, a gente pega leilão de massa falida com 10%, com 1% do valor da avaliação. Então, assim, é um perfil mais comercial, é um outro perfil? Sim. E no extra, a gente encontra lá a Caixa 90%, 95% de desconto. São imóveis em lugares mais complicadozinhos? Depende, gente. Eu tive um leilão meu aqui, que eu falei que foi um leilão Kinder Ovo. Era aqui perto da minha casa, e aí tinha um terreno que estava um tempão na Caixa, um terreno no Recreio dos Bandeirantes, 600 metros quadrados por 1 milhão. Aí você falava assim, gente, mas isso é preço de mercado. E aí isso não chamava a atenção de ninguém, nem a minha, tá? Para ser bem sincero. Até que um dia eu fui levar meu filho na escola e eu passei na rua. Eu falei, poxa, deixa eu ver esse terreno. E aí eu ficava procurando o terreno e não existia o terreno. Eu falei, gente, mas é um terreno, cadê? Aí eu fui perguntar para o rapaz da banca de jornal. Eu falei, poxa, o lote tal, qual é? Ele falou, eu acho que é aquele ali da esquina. Quando eu olhei, era um prédio. Aqui no Recreio a gente tem esses prédios baixinhos de 3 andares, que são 3 por andar e 2 coberturas. Sim. Era um prédio desse, que ele estava com 60%, 70% da obra pronta. Faltava acabamento. Quando eu descobri aquilo, eu liguei para 2, 3 clientes meus, eu falei assim, agora, a gente arrematou pelo valor de uma cobertura, ele pagou o terreno e ainda pagou lá 1/3 da obra que faltava.
São oportunidades que estão aí que quem sabe garimpar, quem sabe, né, tá no mundo dos leilões, sabe fazer o negócio. Pedro fala, né? Pega, né? Garimpagem é informação. A informação, ela vale ouro. Quem tem a informação privilegiada, e não é privilegiada de forma de ilegalidade, não. Por exemplo, a gente na Caixa tem lá primeiro e segundo leilão, débito de condomínio e IPTU por conta do arrematante. Eu estou de olho no que vai acontecer agora, que eu sei que não tem débito, e está indo por um preço, está indo, sei lá, por 30% do valor da avaliação. Só que eu sei que não tem débito. Só que não é uma informação tão fácil de se conseguir. Quando você consegue, você vai e você já sai na frente. Porque isso assusta os outros, diminui a concorrência e você arremata. É isso. Gente, esse ponto da Bibiana é importante. Vocês que estão aqui, que estão entrando nos leilões, pensem nisso. A simetria de informação é o que faz que você ganhe dinheiro nos leilões de imóvel. A simetria de informação é o quê? Não, as informações estão desencontradas, tá? Você não tem toda ali. Só no site do leiloeiro, você não vai encontrar, na maioria das vezes, uma fotinha de dentro do imóvel para ver se ele está bonitinho, do seu agrado. Você não vai encontrar, talvez fácil, no site do leiloeiro, se ele tem algum débito ou não tem que você vai arcar. E se falar que você vai arcar, como que você tem que ir atrás? Você tem vários pontos, se ele está ocupado ou desocupado. A maioria, né, Bibiana? Vamos falar um pouquinho disso também. A maioria dos iniciantes, aquelas pessoas que estão querendo entrar no mundo dos leilões e falam, vou começar, mas eu vou começar primeiro com o desocupado. Poxa, aí você não tem a simetria de informação. Aí você, em geral, se está desocupado, o site do leilão vai lá, tira a fotinha, você já sabe que você não vai ter trabalho nenhum para desocupar o imóvel, aí o que vai dar? Vai dar disputa, né? O imóvel às vezes acaba saindo a preço de mercado. Então, gente, aí não tem a simetria de informação suficiente para você comprar o imóvel barato. A gente só compra imóvel barato por conta da assimetria de informação, tá? E é por isso que existem, né, escolas como a Smart, em que quem está disposto a se esforçar, a se dedicar, você pode, né, aprender a identificar esse tipo de assimetria que a Bibiana falou e se diferenciar no mundo dos leilões. Vai estar lá falando, solta maior, o arrematante arcará com eventuais débitos de condomínio e IPTU. Aí beleza, IPTU é tranquilo, você entra no site da prefeitura e vê que não tem. E condomínio, como é que eu vou fazer? Aí você tem que saber fazer uma diligência, tem que saber analisar e tal. É por isso que é igual ao bilhete da loteria? Não é. É igual receber uma dica de um relatório para investir em ação, em criptomoeda, ir lá e apostar? Não é. Você tem que saber fazer ou contratar pessoas que sabem, como a Bibiana, um assessor que saiba fazer por você. Tá? Agora, você sabendo, você encontra oportunidades. Né? Então, é importantíssimo esse ponto que você colocou, Bibiana. Vamos falar desse ponto da desocupação. Você, que é uma pessoa aí que já assessorou tantos e tantos centenas de imóveis, fala um pouco aí para quem está nos escutando. Sim. Aqui a gente fala a verdade nua e crua. Tá? Fala um pouco sobre desocupação de imóvel de leilão. Você já aí, num caso específico que você citou, você já falou, arrematei num dia, tomei posse no outro dia para o meu cliente. Mas fale aí, da sua percepção de, né, vamos colocar aí, de cada 100 imóveis, qual que é a sua percepção aí no seu dia a dia de assessoramento da dificuldade para tomar posse ou não? Em que uma estimativa, um percentual em que você consegue desocupar amigável, um percentual que não conseguiu desocupar amigável, que você tem que né, assessorar ali para o seu cliente entrar com uma ação de missão na posse, e dessa ação de missão na posse, né, se de fato a justiça funciona na maioria das vezes, se não funciona, se em muitos casos dá errado, não dá. Conta pra gente um pouco dessa sua experiência em desocupação de imóvel. A gente tem uma taxa de desocupação amigável de 90%, tá? 90% aí eu vou te colocar dos que já estão ocupados
e daqueles que a gente consegue, de uma forma ou outra, negociar a desocupação, e aí vai num tete-a-tete. O meu número de processos em que eu vou até a parte coercitiva, eu conto muito. Esse ano, eu acho que de forma coercitiva, de chegar lá e ter que ir com o oficial de justiça, eu acho que eu fiz dois. Então, o que eu estou lembrando aqui na minha cabeça, de forma coercitiva, foram dois. Muitas vezes a gente até tenta entrar com a ação, mas no meio da ação ele entende que a coisa vai acontecer e não tem jeito. E tem aqueles lá que realmente pagam para ver, e aí eu falo que é a parte ruim da história, porque é um processo que o mutuário ele não entende, mas é desgastante para os dois lados, né? E acaba que não tem outra saída. Ele é notificado para sair. Primeiro eu tento fazer uma abordagem, né, de forma mais humanizada, ele notifica, entra em contato, e aí, não sendo possível, a gente vai para as vias de fato. Mas é um número muito pequeno mesmo. E a última até que eu fiz agora foi bem complexa, porque a pessoa tentou desrespeitar o oficial de justiça, era uma pessoa que tinha histórico de agressão dentro do prédio. Então, assim, chegou no nível que a gente falou, olha, a gente não tinha chamado a força policial, a gente chamou a força policial e ia levar ele para a delegacia, só que a gente avisou, olha, você já tem Maria da Penha, você já tem agressão, se a gente levar para lá, você não vai ser da delegacia. E aí ele entendeu ali que se ele continuasse, não ia sair bem para o lado dele, e aí a gente tomou posse. Mas é um processo. Quando a gente chega nessa fase, é uma fase desgastante. Eu falo que eu saio dali assim bem, mas faz parte do negócio. Mas é um número muito pequeno. É isso. Gente, pega então, tá, uma estatística de alguém aí que está mostrando para a gente ter uma atuação ativa no mundo dos leilões. 90% de taxa. E deixa eu fazer uma observação, Pedro, rapidinho, deixa eu te cortar. Eu não gosto quando diz que está desocupado. Eu cheguei a gravar, eu vou botar isso lá na minha página. Eu fui num apartamento aqui que a gente teve na Barra da Tijuca, que estava indo a leilão, que estava desocupado e podia visitar e estava com preço maravilhoso. Eu fiz o vídeo do início e eu vou fazer o do fim. O imóvel saiu pelo preço de mercado, e o preço de mercado, assim, do que você comprava do lado, reformado. Então, as pessoas que vão e entram assim, não, eu só quero desocupado, tem a garantia que está desocupado. A garantia que está desocupado é você saber informação extraoficial. O edital está dizendo que está ocupado e você foi lá e descobriu que ele está desocupado de coisas e pessoas, gente. Não é só de pessoas, tá? Coisas e pessoas. E aí, você tem essa informação. Aí isso é vantajoso. O edital disse que está desocupado, se prepare que vai ter concorrência. O mercado é, muitas vezes, irracional, tá, galera? Tem gente que falou que o imóvel é de leilão, a pessoa acha que é uma oportunidade. Ela dá lance sem fazer conta, porque ela acha, poxa, se está no leilão é porque está barato. E muitas vezes, essa irracionalidade de quem não estuda, não acompanha que perfis que tratam sobre o assunto, ela faz com que o imóvel sim passe, inclusive, o preço de mercado. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um investidor, que até disputei com ele, depois, por acaso da vida, a gente foi conversar. Então a gente disputou esse imóvel. Mas você arrematou por mais que o valor lá de mercado. Por que você fez isso? Porque eu sei que vai surgir um shopping ali do lado, vai valorizar. Eu falei, opa, mas então comprava. Tinha apartamentos à venda, fora de leilão, que, não, né, que seriam, né, menos trabalhosos. Enfim, a irracionalidade às vezes toma conta do mercado. E a Smart sempre fala isso, reforçando o que a Viviane falou. Estar ocupado não é problema. Estar ocupado é a solução dos imóveis de leilão. Por dois simples fatores. O primeiro é esse que a Viviane falou, que é, né, o imóvel está ocupado, afugenta amadores, afugenta, né, aqueles pessoal que está entrando de aventureiro, tá? Então, acaba que você consegue uma margem melhor naquele imóvel. E segundo, gente, que imóvel desocupado, ele não está sendo cuidado. Então, o que a gente já viu de imóvel desocupado também, que está no estado deteriorado, porque ficou muito tempo ali fechado, então não tem alguém cuidando ali de um vazamento e tal, também é um problema.
tá? Então, foquem nessa questão. Estar ocupado é a solução, tá? A justiça está a favor do arrematante, tanto é que não é por acaso que a Bibiane acabou de mostrar um exemplo prático, 90% das desocupações são feitas de forma amigável, gente. E não é porque o ocupante é o mais bonzinho do mundo, não. De fato, existem, né, aqueles que são super cordiais, que simplesmente passaram por uma situação difícil e ali não conseguiram marcar com financiamento, por exemplo, ou não, que estão ali que nem são o devedor, o expropriado, que é um locatário, que é um terceiro, de boa fé, você conversa com ele e ele sai. Mas não é porque todos são bonzinhos, não. É porque a justiça está a favor do arrematante, o arrematante é o bonzinho da história. Então, você tem argumentos para chegar para ele e falar, olha, eu sou o legítimo proprietário agora, você está numa posse aí, tá, ilegal. Você deve passar a posse para mim. Se não passar amigavelmente, existem consequências. Você pode ter que me pagar 1% de taxa de ocupação ao mês, que é muito maior do que o valor de uma taxa de aluguel. Você pode ter que arcar com honorário, vai ter que arcar, se eu judicializar, com honorários de incumbências, tá, com custas judiciais. Vai sair um prejuízo grande para você, sendo que eu estou aqui, né? Igual a Bibiane falou, às vezes de uma forma humanizada de contato, tentando entender sua situação, vendo o que eu posso te ajudar para você fazer uma desocupação aí amigável, eu te dou um tempo, eu te ajudo em alguma coisa para você sair amigavelmente. Pronto, você sabendo fazer essa abordagem, 90% das vezes vai dar sucesso, você vai conseguir desocupar, né, num prazo curto, amigavelmente. Ah, beleza, mas e aqueles 10%? Vamos pegar nos 10% que acontecem. Gente, mais uma vez, o judiciário está a favor do arrematante, as leis estão a favor do arrematante. Tem lá no artigo 30 da Lei de Alienação Fiduciária falando que o juiz deve decidir linearmente a desocupação em até 60 dias. Pronto. E aí entra a estatística, a Bibiane falou, desde que você judicializa, na hora que sai a ordem, né, e a justiça dá até os 60 dias ali. Eu consegui em 7 dias, tá? Em geral, a pessoa não paga para ver, né, Bibiane? Às vezes tem decisões que o juiz dá de 7 dias, 15 dias e tal. Mas a regra geral é 60 dias para desocupar voluntário para depois ter a emissão forçada. Gente, vocês acham que a pessoa paga para ver? Ela adia o máximo que ela puder. Muitas vezes elas têm advogados que tentam falar para ela, não, eu consigo arrastar essa situação por mais 1, 2 anos e tal. Também, infortúnio daqueles que têm essa falsa esperança vendida, porque não é a regra, é a exceção demorar 1 ano, 2 anos. E aí a pessoa vê que, opa, agora eu consegui arrastar o máximo possível. Eu não quero passar pelo constrangimento de ter um oficial de justiça com um policial tirando minhas coisas. Em geral, eles entram em contato e falam, opa, estou desocupando e tal, não sei o quê. Então, assim, a desocupação não é problema, é a solução. Sim. É isso que a experiência diz, né, Bibiane? Esse gancho que você deu, Pedro, o judiciário está cada vez mais tendenciando para o lado do credor. Aonde que a gente já imaginou que bem de família poderia ser penhorado? Hoje a gente está tendo uma sequência, não sei se é aí em São Paulo também, mas aqui no Rio, de penhora de bem de família. Ele faz a reserva do valor. Se você tem um bem de família de 1 milhão, você não precisa viver num bem de família de 1 milhão. O entendimento judiciário aqui já está o seguinte, olha, 300 mil dá para você viver, guarda a parte lá para você comprar uma outra moradia digna e vai a leilão. Não pode você viver devendo e morar numa cobertura de 1 milhão, morar num apartamento de 5 milhões, como a gente já viu anteriormente. Então, o judiciário hoje está tendenciando muito mais para o nosso lado. Então, assim, as decisões elas estão vindo cada vez mais beneficiando o arrematante também, consequência, né? Eu arrematei essa semana um imóvel em Campinas em que o autor da ação, ele usou o direito de preferência. E a gente fez uma jogada muito inteligente, que todo mundo que olhou falou assim, cara, fizeram besteira. Por quê? O imóvel era de 5 milhões, estava indo a 2,5, só que a dívida dele era de 4.900. Ele foi lá e deu um lance de 4.900, que ele falou, cara, e já estava
marcado para ele vender a 7 mil e pouco, 7 milhões e pouco. Então, assim, ele foi lá, deu o lance no nome dele, para o cara saber que era ele que estava dando, e a gente, porque ele falou assim, se eu quito isso, se eu pego pelos 2,5, não adianta que eu vou ficar ainda com crédito para receber. O cara já está insolvente, não vai me pagar mais nada. Então, eu vou pegar pelo valor total e vamos embora, vou usar todo o meu crédito e vou resolver o problema aqui agora. Me livrei de uma ação, estou com bem e já está vendido. Então, ele lucrou em cima do negócio dele. São estratégias que a gente vai ajudando o cliente a desenhar. Fala assim, ó, faz isso. Porque se ele entra numa disputa com o valor baixo, o negócio ia entrar numa disputa e ia chamar mais gente. Foi lá, puf. É impressionante, né? Gente, quem está no dia a dia, quem está vivendo os leilões, consegue se diferenciar. Basicamente é isso. Tá? Os esmartanos vivem isso diariamente. Nós temos uma comunidade com mais de 2.500 pessoas. Tá? Então, diariamente, a gente está pegando, né, conhecimento, né, trocando conhecimento com colegas como a Bibiane, que está lá dentro, que está, né, passando também um pouco da experiência dela lá. Estou vendo o Fábio aqui pedindo, é louco, Viviane, pelo amor de Deus, eu te imploro. É Bibiane, tá? Com B. Maria é Bibiane, é. E segundo, Fábio, tranquilo, ó, aqui em cima, ó, tá o sim, da Smart Leilões, você clica e vai aparecer o Instagram dela. Segue lá. Fernando, né? Porque esses dias que ele usou lá, que ele usa o capião, eu falei, gente, olha só, que sacada. Então, assim, são coisas que a gente vai trocando e não existe aqui. É muito engraçado. As pessoas falam, o que a Bibiana, que vende o serviço, está fazendo dentro da Smart, que ensina as pessoas a arrematar? Gente, tem espaço para todo mundo. O negócio é muito... Outro dia alguém chegou assim, por que você não comprou? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Se eu tivesse dinheiro para comprar todas as oportunidades que aparecem, meu Deus do céu. Queria eu. Então, estou aqui para ajudar cliente. Claro, compro também, arremato também, mas é um mundo que cabe espaço para todo mundo. Gente, a única coisa do leilão que eu falo é o seguinte, o segredo do leilão é comprar bem. Se você compra bem, pode acontecer os probleminhas que podem acontecer no meio do caminho, mas você está coberto, porque você tem margem de lucro ali. Você está trabalhando com uma administração de risco e versus a sua margem. Eu tenho uma margem de 50%, se eu demoro 6 meses, 1 ano para desocupar, está coberto. Se eu tenho que reformar, está coberto. Se der tudo errado, você recebe de volta o seu dinheiro corrigido. Então, assim, que outro investimento te dá essa segurança? É sem base, é sem precedente, não dá para comparar. Eu chego a falar, Bibiana, que arrematar imóvel através, né, adquirir imóvel através de leilão é mais seguro para mim do que adquirir imóvel, gente, em compra e venda simples, tá? Eu, quando vou comprar imóvel, a compra e venda simples, a gente de vez em quando pega algumas oportunidades, imóvel de herdeiro, não sei o quê, a gente tira um tanto de certidão, a gente investiga tanto de cabo a rabo, vai e volta, porque o imóvel de leilão, ele inclusive te traz mais segurança do que uma aquisição simples, tá? Tenho isso em mente. Bibiane, conta pra gente o seguinte, você já aí, com essa larga experiência, entrou na Smart Leilões, né? Você está contando aí o dia a dia na comunidade, né? Essa troca de experiência, informações, tem colegas aí de várias profissões de origem e tal, mas conta pra gente, você entrando na Smart Leilões, já com essa bagagem, o que você vê ali dentro da Smart Leilões, o que te acrescentou, né, como assessora, como investidora de imóvel de leilões, o que você vê da Smart Leilões ali para esses 200 seguidores que estão seguindo a gente aqui? O que você sentiu? Se contribuiu em algo para você? Você é da turma 14, né? Você já vivia imóvel de leilão. Né? A Bibiana não entrou, vários entram do zero. Né? A mentoria da Smart Leilões é do zero, é a arrematação. Mas temos colegas mais experientes. E mesmo os mais experientes entram e, em geral, falam para a gente, não, acho que foi muito proveitoso por conta disso, daquilo. Conta um pouco da comunidade, ferramenta, alguma coisa que te acrescentou ser um esmartano. É muito importante, Pedro. Assim, vocês estão a nível nacional, né? Eu também faço algumas coisas. Eu sou muito forte em Rio e São Paulo, mas já arrematei Cuiabá, Goiânia,
Mas o que me chama muita atenção é as divergências jurídicas que a gente tem pelo esse país inteiro. E aí, a gente vai, quando a gente vai tendo as trocas dentro da comunidade, a gente vai entendendo. E o judiciário lá no Amazonas, ele tem esse entendimento. Ah, aqui em São Paulo, tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Rio e São Paulo. Aqui no Rio, direito e ação é chuchu beleza. A gente tem propriedade plena em 90% dos casos. Em São Paulo já é mais complicado, eles já não entendem, o judiciário não entende que é aquisição originária. Então, já é um pouco mais complexo. Então, essa troca, ela é muito importante. As ferramentas, a forma até de ajudar os amigos. Acho que ontem tem o grupo lá das Esmartanas, as meninas esmartanas, e aí uma menina tinha... ela tinha arrematado um imóvel que tinha sumido lá da caixa, ela pagou. Eu falei, não, peraí, me dá aqui que eu vou te ajudar. E aí eu peguei o contato, acabou que ela, antes de eu conseguir ajudar, ela já estava resolvendo. Mas essa troca ela é muito importante. Então, gente, eu preciso que alguém vá ir em Campinas para poder olhar um negócio para mim, um imóvel. Peraí, você tem isso o tempo inteiro. Teve o Hugo aqui, acho que foi da turma 13, a primeira arrematação dele, eu fui com ele para poder... no condomínio para a gente resolver e mostrei para ele na prática como é que eu fazia abordagem com o condomínio para conseguir ter acesso ao imóvel. Depois disso ele já arrematou 2 ou 3 sozinhos e ele falou, pô, Bena, perdi o medo, que era muito engraçado, porque ele estava super inseguro lá no dia, aquela coisa. Eu falei, não, vamos lá, vem, é assim, ó, você vai, aí, foi sozinho, arrematou em Campos, arrematou acho que em Rio das Ostras, e a gente vai fazendo essa troca. Então isso é muito importante. Ver a experiência do Fernando, que é assim, né? É Fernando, né, o nome dele? Que eu fico brincando. Fernando Wellington, o top arrematante. As histórias dele, a gente fica assim, caramba. E olha que eu tenho bagagem, então, né? Teve a live de vocês agora com aquele doutor Marcel, Marcel Rulli, sobre regularização. Súmula fresquinha que ele trouxe para aqui, ó, gente, acabou de sair. Então, assim, acaba que é uma troca muito legal. Isso para mim que já tem conhecimento. Para quem está começando do zero, é o passo a passo, é o beabá. Se você faz o beabá direitinho, você deslancha, né? Agora é o que eu falo, gente, leilão é uma coisa, não se empolgue na hora de dar lance. Quando eu vou comprar para mim, eu não dou lance, eu boto alguém para dar lance e eu vou embora. Eu falo assim, meu limite é tal e eu vou embora. Porque a gente tende a ter aquela coisa assim, não, mais 1.000, mais 500. Quando a gente vê, a gente já fugiu daquela margem que a gente deu lá como segurança. Porque é uma coisa assim, a adrenalina sobe, não tem como dizer que não sobe. Então assim, tá com aquela planilha lá, eu já tinha uma planilha, a planilha de vocês é muito mais completa, né? Então a planilha de custos ali, ela te dá ali, você, aqui é a minha régua e acabou, eu vou embora. Questão do conhecimento jurídico, né? Que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Saber se pode ir, se não pode, porque você analisar a matrícula é uma coisa mais simples. A análise jurídica, ela requer um pouquinho mais de dedicação, como dizer assim. E ter, né, advogados e especialistas no caso de você precisar. Quando você precisar entrar com uma ação, peguem advogados e especialistas na área, gente. Tem muita gente aí que fala, que faz e acontece, que é civil, penal, trabalhista e... Não. Quando vocês tiverem algum problema em relação ao leilão, busquem advogados e especialistas imobiliários e de preferência em leilão, porque para resolver é com eles. Perfeito. É isso, gente. O conhecimento é o que nos diferencia, o conhecimento que faz a gente lucrar. Então, assim, não adianta. Temos 200 espectadores ao vivo durante a live toda. Vai passar aqui mais de milhares de pessoas nessa live ao longo do tempo aqui. Você achar que essa live aqui, poxa, identifiquei que o imóvel de leilão é uma oportunidade, é um ótimo investimento. Ok, isso aqui eu vou te falar, né? Sendo sincero, tá fácil de visualizar, né? Não sou eu, não é só a Bibiana que fala isso. São as centenas de esmartanos que tem por aí, ó, que estão no chat falando.
né, que é um excelente investimento que não tem relação risco-retorno no mercado. Isso aí é simples, cristalino. Agora, você tem que ter conhecimento para, né, começar a ter resultados, como o meu, como o da Bibiana, como dos outros 2.500 smartanos. Por quê? Porque é o conhecimento que te diferencia do restante, né, dos cidadãos comuns. É saber trabalhar com um advogado especializado, com um assessor especializado, se você for delegar. É ter conhecimento, adquirir o conhecimento para você fazer parte do processo sozinho e delegar para parceiros só outras partes do processo. Tá? Então, conhecimento é fundamental. Quem quiser aprender e entrar, dar o passo adiante, semana que vem nós temos o evento Passaporte Milionário, tá? Segunda e terça-feira. O link para escrever no evento está na bio da Smart Leilões. Então, nesse evento a gente desmistifica tudo, a gente mostra a caixa preta da Smart Leilões para você conseguir, né, fazer investimentos lucrativos como o que a Bibiana faz, como o que eu faço, tá? E no final do evento nós abrimos sim, tá? A 20ª turma, a gente vai abrir a 20ª turma da mentoria da Smart Leilões, tá? Então, quem quiser, se inscreva no evento que vocês vão ter 2 aulas lá ao vivo, desmistificando, mostrando isso, mostrando como que você não precisa ter receio de uma desocupação, como desmistificar e esmiuçar essas assimetrias de informações que a Bibiana falou, que é importantíssimo para você diferenciar no mercado, tá? Não é à toa, né? A Bibiana mostrou as vantagens da comunidade. Não é à toa esse espírito de grupo que foi criado pelos smartanos. O senso de comunidade é tão grande que eles, né, nós nos autodenominamos, não foi eu, não o Pierre, nem o Renan que criou esse nome, Smartano foi criado pelos próprios membros da comunidade, porque essa mentalidade da ajuda mútua, que a Bibiana falou, ela já é mais experiente, ela está em grupo com colegas e ela ajuda, porque o mercado ele não é finito, você tem ali oportunidades para todo mundo, tá? A Bibiana, ela não vai ter dinheiro para arrematar todos os imóveis, eu não tenho dinheiro para arrematar todos os imóveis, então não precisa ter a mentalidade da escassez, tá? Esse espírito de grupo que existe na comunidade Smart é difícil você encontrar em qualquer outro lugar, tá? Essa mentalidade de escassez a gente não precisa ter. Bibiana, muito obrigado por essa live, por dar o seu relato para inspirar esses colegas smartanos que estão na live, para a galera Smart, que é quem eu chamo, que não está dentro da comunidade ainda, também se inspirou. Queria deixar aqui o espaço para você dar seus últimos recados, falar aqui do seu Instagram. O Instagram da Bibiana está aqui em cima, só clicar e seguir. O espaço é seu, fica à vontade. Primeira coisa leilão de imóveis é para qualquer pessoa que queira, né, adquirir seu imóvel, queira investir. Não existe mais essa história de que leilão de imóveis é para investidor, né? Hoje a gente consegue comprar um imóvel com 5% de entrada. Eu arrematei um em dezembro com 100% financiado. Então, fiquem atentos a essas promoçõezinhas que a Caixa joga, geralmente final do ano. Você compra sem dinheiro nenhum. Então, e cuidado, né? Os cuidados que a gente tem que ter são os cuidados que a própria Smart sinaliza para a gente. Olhar um edital, fazer uma planilha de cálculo muito detalhada, porque eu acho que isso é o principal, você saber que você está comprando pelo preço que é justo, não, né? O preço que é lucrativo para você, porque isso vai te dar margem para que os problemas que possam acontecer durante a arrematação, durante a posse, estejam cobertos por esse colchãozinho que você fez lá. E vamos embora. 1, 2, 3. Eu tenho clientes aqui que já arremataram 20, 30 imóveis comigo. Então, assim, escala. É comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender e fazer o montinho, montão, né? Que vocês tanto falam. Montinho, montão. Gente, isso é perfeito. Simplesmente porque é replicável. Você não vai dar só, nossa, arrematei uma vez na vida e aquela arrematação deu 100% de lucro, igual com as pessoas que às vezes compraram uma ação específica que subiu muito, aí sempre ressalta ela e esquece de contar das outras. Não, você vai contar, poxa, mês passado eu arrematei que vai me dar o lucro de tanto. Há 6 meses eu arrematei já revendi, que me deu lucro de 50%. É replicável, tá? Simplesmente
Por isso que a Bibiana falou no começo da live e eu falo agora. Eu não conheço algum investimento com o nível de retorno, igual leilões de imóveis, e a segurança, tá? Então, segurança, retorno e replicabilidade. Gente, muito obrigado, Bibiana. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. Tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.